Oi, gente! Estamos chegando pela Vibe Mundial. Seja muito bem-vindo ao nosso momento, né, de falarmos de magia, energia, melhoria de vida. Estamos também no ar pela Astral TV e hoje, gente, nós vamos falar sobre um tema que ele é de suma importância, viu? Porque quando viemos a esse mundo, a gente veio para aprender a se relacionar com as pessoas e por isso temos de lidar com pessoas que são tão diferentes de nós. Às vezes, você vem até numa família com um irmão, uma irmã que tem a mesma criação que você, a mesma educação. E de repente você não se dá bem, porque a forma de ser, de levar a vida, de agir, a conduta é totalmente diferente da sua. E às vezes a pessoa te irrita, te incomoda, e você fala, gente, eu só convivo porque é meu irmão, minha irmã, meu primo, meu pai, minha mãe, porque se eu pudesse escolher, certamente eu não teria escolhido vir nessa família e não escolheria ter essa pessoa como meu amigo, como minha amiga. Então, por isso que às vezes a gente vem com familiares que são tão diferentes de nós, né? E a gente vem ali com a função de ter que conviver com aquela pessoa, porque ou é um karma, uma resolução, alguma coisa que precisa aprender um com o outro, e aí serão obrigados a conviver. Bom, às vezes a gente tem relações que não são kármicas e que nós não somos obrigados a conviver a vida toda, porque de repente são pessoas que estão de passagem pela nossa vida. Um colega de trabalho, uma colega, mas ó, tem gente que é osso duro de roer, né? A pessoa, tudo que puder fazer para dificultar a sua vida, ela faz, né? Faz com os colegas, é aquela pessoa que às vezes discorda por discordar, não tem nenhum motivo, uma razão como pano de fundo, mas ela escolhe discordar para criar, parece um incômodo, né? Como tem gente que gosta de incomodar, né? A nossa vida. Certamente já teve uma figurinha dessas aí em algum trabalho que você passou, em algum projeto, em algum curso, uma faculdade que você fez, né? Na escola. E é bem complicado. Às vezes, gente, o complicado é dentro de casa. Quando é fora ainda, a gente tem que aguentar, né, durante aquele momento do trabalho. Depois você saiu dali, virou as costas, você não quer nem saber, nem vai lembrar da pessoa. Agora, e quando o problema está na nossa casa? Às vezes é o seu filho, né, a sua filha, que você fala, gente, mas é tão diferente de mim, né? Fiz tudo ali pela pessoa e ela age dessa forma. E às vezes é o seu marido ou a sua esposa. E aí vem aquele pensamento: com quem me casei? Mas são coisas que a gente só percebe com o passar do tempo. Às vezes, na época do namoro, era tudo lindo, ou você também não via. E aí a convivência, ela coloca uma lupa em cima das circunstâncias e a gente consegue ver com clareza quem é a pessoa. Mas tem um advento também de que as pessoas mudam. Às vezes era uma coisa quando você conheceu lá no começo, no início, e com o passar do tempo, os acontecimentos que vieram à tona, de repente a pessoa mudou, se tornou outra coisa. Porque a gente se transforma, a gente muda. Tem coisas que não mudam, falando de caráter, falando de personalidade, mas muita coisa no jeito de ser de uma pessoa pode mudar. E às vezes também foi você que mudou. Muita gente entra nesse processo de se espiritualizar e de trabalhar o autoconhecimento e vai investindo nisso e vai se conhecendo e vai ali dando margem a talentos, a dons que a pessoa não tinha e ela vai florescendo, vai desabrochando. De repente era todo tímido, toda tímida ali na dela, sem poder pessoal algum. E aí a pessoa vai se submetendo a esses processos ou até também a processos terapêuticos e ela se torna uma outra pessoa e se empodera. E isso acontece, gente. E muito. E aí chega uma hora que parece que não estão mais na mesma sintonia o casal. E você começa a se questionar: vale a pena eu continuar nesse casamento?
nessa união, nesse relacionamento, porque parece que a pessoa me põe para baixo. A pessoa parece um peso, sabe aquelas bolas de ferro que te segura e te impede de ir num lugar, de ir para outro? Como tem gente que é narcisista, é manipuladora dentro das relações, quer que as coisas funcionem do jeito dela, quer que o parceiro ou a parceira esteja ali, ó, na linha, agindo da forma como ela deseja, da forma como ela espera. E aí o parceiro, a parceira tem que ficar se ajustando, né? Mais uma vez se desempodera. Então é complicado, né? E mais complicado é quando a gente tem esses dois polos, né? Esses extremos vivendo juntos, onde um está se espiritualizando, está se desenvolvendo, está desabrochando, está se empoderando, e o outro, principalmente ao ver isso acontecer, se sente ameaçado, mesmo que inconscientemente, e tenta ali tolir, prender, segurar, impedir o processo do outro. E parece que daí, quando entra nessa frequência, a coisa desanda totalmente, porque aí a gente já sabe que é uma relação que está fadada ao fracasso com o tempo. Então, é bem complicado, né? Primeiro que a gente não deve tentar manipular, prender, controlar ninguém, as pessoas são livres. Você não adquiriu alguém, você se casou com a pessoa, você escolheu namorar com ela, você escolheu se relacionar com ela e não tê-la, não possuí-la. Ela não é a sua posse, ele não é a sua posse. E quando eu vou falando essas coisas para vocês, eu vou lembrando de diversos relacionamentos, não meus, né? Também, mas assim, principalmente, né? Porque, claro, ao longo da vida a gente teve histórias, né? Se relacionou, conheceu, vivenciou, mas eu vou me lembrando também de muitos personagens à nossa volta, à minha volta. E tenho certeza que você também vai lembrando, né? Pode ser uma vizinha, pode ser uma prima, pode ser um tio, uma tia, pode ser você no passado, pode ser você hoje, vivenciando uma relação da qual você não tem apoio e nem reciprocidade. E aí nós vamos falar dessa palavrinha-chave que é tão importante, né, para as relações funcionarem. E quando eu digo relações, eu não estou falando só de casamento, eu não estou falando só de um namoro, de um noivado, de uma relação afetiva, amorosa, mas eu estou falando de uma relação de amizade. Eu estou falando de uma parceria profissional. Eu estou falando de uma sociedade, tá? Por exemplo, tem gente, eu me lembro de uma pessoa no trabalho, né, de uma parceria de trabalho, né, um prestador de serviço, que sempre quando está passando por uma dificuldade, você não pode me adiantar esse valor? Eu tô tá com um problema, me atende, me liga, preciso falar com você. A gente já sabe que a pessoa está precisando e manda 10 pontos de interrogação quando você visualiza a mensagem e não responde. Tem que ser ali, no tempo da pessoa. Quando é o contrário, você escreve para a pessoa, eu escrevia fulano, estou precisando de uma orientação sua, estou pensando em fazer uma coisa, você é técnico nisso, me fala, o que você acha? A pessoa visualiza, não responde. Ei fulano, você não esquece de me responder quando der um tempo? Quando tiver um tempo? A pessoa visualiza e nada. Fulano, não esquece de mim. Visualiza e nada. Aí você vai na mesma linha que a pessoa faz, manda 10 pontos de interrogação. A pessoa visualiza e nada. O que está acontecendo? O que está faltando? A reciprocidade. Como que você vai continuar numa relação assim? Não serve nem para prestar um serviço. Não interessa se cobra mais barato e a qualidade é boa também. Se você tiver de pagar o preço mais caro, busque outro profissional, um que seja mediano em termos de valor, mas que execute um bom trabalho também, mas não serve. E a mesma coisa eu vou te dizer é assim na amizade, é assim no relacionamento afetivo. Se não anda junto, não é que tenha que ser do seu jeito, tá? Tudo tem que ser conversado. Mas se não anda junto, não serve, gente. Chega uma hora que começa a destoar. E é por isso que muitos casamentos acabam depois de 15 anos, 7, 20, 30. Eu sei que às vezes, quando você está muito tempo com uma pessoa, você pensa também, nossa, mas essa altura do campeonato eu vou separar? O que vai ser? Ter que dividir coisa, ter uma dor de cabeça. E agora, né? E se eu não encontrar outra pessoa? Eu vou passar a velhice só? Como que vai ser? Então,
são muitas coisas que acabam ali recaindo sobre a cabeça da pessoa que está nessa situação. E muito também em termos de finanças, né? Porque as pessoas ficam preocupadas com passar dificuldade financeira e vão levando relações onde não existe mais o amor, o que existe é uma sociedade, é um costume. Tem gente que fica pensando, nossa, mas se eu separar, mesmo que não tenha mais aquele amor, que a gente não esteja mais juntos, né? Mas, por exemplo, a pessoa cuida de algo na casa, eu cuido de outra coisa. A gente divide as tarefas, as funções. Um vai fazer compra, o outro paga as contas. Um faz a comida, o outro põe tudo em ordem, né? Um leva o cachorro para poder passear, o outro cuida das plantas. Então, de repente, já tem uma rotina, já está acostumado. E aí você fala, nossa, eu vou ter que fazer tudo sozinho, como vai ser? Mas eu vou te dizer, gente, tem grandes oportunidades por detrás dessas circunstâncias da gente descobrir facetas nossas que a gente nem imagina e habilidades, capacidades que a gente pensou que seria muito difícil, que a gente não seria capaz de desenvolver, e a gente vê que não é bem assim não, que a gente tem essa capacidade, viu? Então, eu vou te dizer, você não precisa ficar numa relação que não esteja sendo positiva e nem recíproca. E isso mesmo para você que nasceu tendo esta pessoa dentro da sua família, sendo, como eu falei no início do programa, o irmão, a irmã, a mãe, o pai, o tio, a tia, você não é obrigado a conviver, tá? Você tem que aprender o que existe por detrás dessa situação. Porque a realidade é que tem um aprendizado espiritual se você veio nessa família. Mas aí você teve esse aprendizado? Você sente que você resolveu, tá? Se a pessoa resolveu ou não, se ela teve ou não aprendizado, é problema dela, né? A gente não vai ter os aprendizados ao mesmo tempo juntos. Cada um no seu tempo, no seu momento. Tem gente que vai passar por essa vida e não vai nem aprender, vai ter que rever a situação, mas não necessariamente com você, se você tiver aprendido a situação. A pessoa vem numa outra vida, vai vivenciar os mesmos problemas, mas não necessariamente contigo, tá? Pode ser com o outro. Mas o importante é você aprender. E aí você sente que você aprendeu, saia dessas relações, saia de casa. Se você tem problema ali com a família, que tenta te controlar, que te dificulta as coisas, que não deixa você fazer o que você quer, o que você tem vontade. É claro, às vezes as pessoas fazem isso para nos proteger. Às vezes não, às vezes é por conta de ciúme, ou é por conta do apego delas, ou por conta do que elas acham que vai ser melhor para você. E aí quem tem que saber o que é melhor para você, você vai aprender com a vida. Se você estiver errado também, você vai ter oportunidade depois para você refazer, para você recomeçar. Mas você não é obrigado a conviver. Rumo um trabalho, um emprego, você não precisa ficar com alguém por conta de dependência financeira, material. Guarda um dinheiro, vai se preparando, tá? Mas tenha responsabilidade emocional. Situe sempre o outro do que está acontecendo. Fale sobre aquilo que você está pensando, que você está sentindo. Eu sei que com algumas pessoas é difícil da gente falar, mas encontre uma forma. A responsabilidade emocional é quando você tem uma responsabilidade, um cuidado com os sentimentos dos outros, porque as pessoas podem ficar doentes também por conta de conflitos emocionais. Então tenha essa responsabilidade, mas você não é obrigado, tá? Tem gente que fala, não vou estar cometendo um pecado, né, se eu romper o vínculo dessa forma. Bom, o pecado está muito na cabeça de cada um. Se você sentir que isso vai ser um pecado, é uma coisa errada que você está fazendo, vai ser. Agora, se você sentir que você está cortando um vínculo conscientemente, porque aquilo não está mais saudável, está fazendo mal para você, ok, tá? Vai estar tudo certo. Somos nós que muitas vezes nos colocamos numa posição ali de julgamento, né? Ou a gente fica vulnerável e acredita que determinados dogmas e regras, né, podem nos punir, né? Na verdade, ninguém veio aqui para a gente também dizer o que é certo e o que é errado. Então, eu acho que desde que você não esteja fazendo um mal a alguém, tá tudo certo, porque o que você não pode também é permitir que o outro faça um mal para você, tá? Agora, até penso eu que existem muitos rituais, né? Eu que pratico magia, lido com magia no meu dia a dia,
que podem favorecer as relações diversas para que haja uma melhoria e mais harmonia, tá? Por exemplo, você pode pegar, esse é para um relacionamento afetivo. Você pode pegar uma vela bicolor. A vela bicolor é aquela que são duas cores em uma, cor de rosa e azul. Então ela vai ser metade rosa e metade azul. Aí não importa se no lado rosa ou azul você vai colocar o seu nome completo. Então ponha de repente seu nome completo na parte de baixo da vela. Aí na outra cor, na parte de cima, você põe o nome completo da pessoa. Aí você dá uma viradinha na vela e na onde você pôs o nome da pessoa na parte de cima, do outro lado você vai colocar o seu nome. E na onde você colocou o seu nome na parte de baixo, do outro lado da vela você vai pôr o da pessoa. Então os dois nomes estarão nos dois lados da vela e nas duas cores. Por que isso? Porque se você põe só o nome da pessoa em cima e o seu embaixo, dá a ideia de que é como se ela estivesse por cima de você e você por baixo. Então, para ninguém ficar por cima e ninguém ficar por baixo, e ser uma relação de igualdade, onde os dois possam assumir posições diversas dentro desse relacionamento, você vai pôr os nomes, tá, nos dois lados da vela. Então, novamente, você pega a vela bicolor, na parte de baixo você põe seu nome completo. Na parte de cima você põe o nome da pessoa. Aí você dá uma viradinha na vela, na parte de cima você também põe seu nome, na parte de baixo você também põe o nome da pessoa. Isso representa as duas cores, né, o rosa e o azul, são para trazer harmonia, equilíbrio para essa relação, tá? Para essas duas pessoas. E os nomes estarem dessa forma para que as relações sejam recíprocas, a relação seja recíproca e tenha um clima de igualdade. Aí você vai untar essa vela com um óleo essencial de lavanda. Você vai pôr 2 gotinhas do óleo de lavanda na palma da mão. Lavanda traz equilíbrio, harmonia, tranquilidade. E aí você vai untar essa vela de cima para baixo, como quem está trazendo a harmonia, a tranquilidade, a paz, tá? Para este relacionamento. E você vai acender essa vela, chamando pelos protetores seus e da pessoa, pedindo que eles colaborem para que essa seja uma relação de reciprocidade e que as partes estejam em paz uma com a outra. E tá feito, tá? Pode fazer isso numa segunda ou sexta-feira, são ótimos dias. Segunda é dia da Lua pela astrologia e sexta é dia de Vênus. A Lua ajuda a harmonizar as emoções, Vênus é astro da estabilidade afetiva, então qualquer um desses dias é muito bom para você fazer essa magia, tá? Agora, uma outra magia também para trazer uma harmonia num lugar que o clima está pesado e que as pessoas estão se desentendendo, isso pode ser na empresa, isso pode ser dentro da sua casa, tá todo mundo ali de cara virada, tá? Isso pode ser dentro de um projeto que você faça parte, que está todo mundo brigando. Então, você pode fazer esse ritual para trazer harmonia, tá? Basicamente, você vai cozinhar uma canjica mesmo, branca, tá? Vai cozinhá-la, mas não vai temperar com cravo, canela, nada disso. Só cozinha, tá? Se quiser, depois pode até colocar um pouco de leite, né? Depois de escorrer a canjica e esquentar, né? Deixar ali ela no leite, né? Você já peneirou, né? Volta ela ali na panela, né? Põe um pouquinho de leite, né? Dá uma boa mexida. Aí o que você vai fazer? Você vai pôr essa canjica num prato fundo branco. A canjica, ela é dedicada a um orixá chamado Oxalá, que muitos de vocês já conhecem, que é o Deus, né? A divindade da paz, da sabedoria, do equilíbrio, é aquele que põe panos quentes nos conflitos. Então você vai acender uma vela branca e vai dedicar essa canjica ao Oxalá. Aí você vai pegar vários pedacinhos de papel e põe em cada pedacinho o nome completo da pessoa que está em desavença com a outra. Então você pode pôr o nome dos filhos, se os irmãos estiverem brigando, põe o nome de todo mundo da casa ou de todo mundo da empresa, dobra cada papelzinho com cada nome e mergulha no prato com a canjica. E aí peça gentilmente a Oxalá
que possa abençoar esses relacionamentos com paz e tranquilidade, para que todos possam se dar melhor, tá? Uns com os outros. Que Oxalá ponha panos quentes no problema, no conflito, tá? E aí deixa a vela terminar de queimar até o final. No dia seguinte, pode tirar os papeizinhos, rasga, joga fora. A canjica põe num saquinho e pode despachar no lixo, não tem problema, né? A energia já foi lançada e o prato pode lavar e reutilizar, também não tem problema algum, tá? Então esse é um ritual que dá muito certo, tá? E, gente, precisamos lembrar que as relações têm de ter reciprocidade. Isso é fundamental. Então, assim, você não vai dar um vinho, um vinho chique, né, requintado, para quem te dá Guaraná, tá? Agora, se a pessoa está te dando Guaraná com todo o amor, que é o que ela pode te dar, ok. Aí, de coração, você pode também compartilhar o vinho. Mas o que eu quero dizer é que você não pode ficar dando muito para quem te dá sempre pouco, tá? E você também não pode ficar dando pouco para quem te dá muito. Então também é necessário se esforçar para deixar as relações um pouco mais igualitárias, um pouco mais pareadas. Conversar com a pessoa sobre aquilo que você sente falta, mas também não cobrar. Tem gente que às vezes é muito carente, cobra muito a atenção do outro, que o outro atenda, que o outro seja mais carinhoso. A gente também tem que entender que as pessoas elas dão aquilo que elas têm para dar, tá? Agora, o ruim é quando elas agiam de uma forma com você e ao longo do tempo foi mudando, foi perdendo, né? Aquele fogo, aquele carinho, aquela presença mais constante. Aí você vai conversar algumas vezes, se não resolver também, e você estiver infeliz, insatisfeito, é pôr tudo na balança, né? Talvez também seja a hora de partir para novos horizontes, tá? Então, vamos ser recíproco, tá? A pessoa é carinhosa com você, dê carinho. A pessoa é atenta com você, dê atenção. Se a gente for recíproco e exigir também essa reciprocidade, a gente não vai ficar insatisfeito, porque se você ficar sempre fazendo melhor e recebendo de menos, você vai ficar frustrado, não vai ter jeito, tá? Então, essa é a mensagem. E tome cuidado também para não idealizar as pessoas, tá? Pensa que é uma coisa, depois vai ver que é outra, tá? E aí não tem o que fazer. Então, busque conhecer as pessoas como elas realmente são e não ali tentando fazer com que elas sejam aquilo que você espera e gostaria que fossem, ok? Então, essa é a mensagem de hoje. Gente, eu também quero lembrar vocês que o livro Segredos da Paranormalidade tá um verdadeiro sucesso, hein? Publicamos pela Madras ano passado e você pode adquirir o seu. É um livro que vai ajudar você a conhecer os seus dons paranormais, porque acredite, você os tem. E também vai ajudar você a desenvolvê-los para você aplicar na sua vida no dia a dia. Saber com quem você está lidando, o que você pode esperar das pessoas, como que é a energia dos ambientes, entender como que funciona, né, as conexões com os espíritos, a mediunidade, a projeção astral, a telepatia. Tudo isso eu estou explicando nesse livro. Lá eu cito exercícios, eu explico quais são os comportamentos que você deve ter para cultivar a paranormalidade e quais que você deve deixar de lado porque atrapalham os seus dons. E ensino também sobre magia psíquica, a magia que você faz com o seu próprio poder, com o poder da sua mente, para você criar a realidade que você deseja. Para você adquirir o seu, é só você entrar no site astraltv.com.br. Acesse a nossa loja virtual, adquira já que você recebe em casa, no conforto do seu lar, ainda com uma mensagem especial, autografado e também com marcador de páginas lindíssimo, tá? E para você agendar o seu atendimento de tarô comigo, é só mandar uma mensagem nesse WhatsApp. 11 9 73 74 5755. 11 9 7374 5755. Gente, o programa está chegando ao fim. Quero agradecer muito seu carinho, sua audiência, a sua companhia. Me segue no Instagram, @eduescarfon, e se inscreva no canal no YouTube. Se quiser rever essas magias, tudo que foi falado aqui hoje, pegou o programa no meio?
é só ir lá para o YouTube, porque todos os programas que são feitos aqui no rádio estão no meu canal, tá? Você pode ver esse e outros. Então, se inscreva lá, deixe o seu like, curta os vídeos, os seus comentários, que eu vou ver com todo carinho. Eu vou ficando por aqui, gente. Bênçãos brilhantes e até o próximo programa.